Vamos ver então como é que fica quando eu comparo uma pessoa a outra que estão em níveis diferentes. Ou quando eu me comparo como é que eu vou estar lá no futuro, ou quando eu estou aqui olhando como é que eu estava lá no passado, certo? Ou seja, tem habilidades em níveis diferentes. Então, é o more than ou less than. Vamos ver primeiro o more than, depois a gente olha para o less. Hoje me sinto mais realizada que quando era gerente de TI. Mais alguma coisa que algum outro momento, né? Então, o mais é o more, né? Eu vou traduzir essa coisa e esse que aqui vira o than, com A, tá? Então, te dou a chance de se aventurar a escrever aqui, né? Ou escrever na tua folha, ou falar mentalmente como é que eu diria isso daqui, e eu já vou mostrar como é. Então, se quiser, para o vídeo. Então, hoje me sinto mais realizada que quando eu era gerente de TI. Today I feel more fulfilled than when I was an IT manager. Today I feel more fulfilled than when I was an IT manager. Então, nota aqui, ó, gerente de TI, IT manager, que a gente sempre inverte, né? Então, qual é a chave aqui? O more, o adjetivo, than e o resto da informação. Então, a chave é essa daqui, a estrutura é mais alguma coisa que, more alguma coisa than, certo? Agora, pode ser que essa segunda parte aqui não venha. Quando a gente já sabe qual é o elemento ali de comparação, né? Digamos que já esteja claro aqui, eu estou na sequência, eu digo assim, hoje me sinto mais realizada. Realizada que quando? Eu estava falando de quando eu era gerente de TI, né? Hoje me sinto mais realizada. More fulfilled. More fulfilled. Today I feel more fulfilled. Certo? Então, se já está claro qual é o parâmetro de comparação, talvez eu não tenha na sequência esse do que, né? Mais realizada que é mais realizada do que, né? Então, basta o more e alguma coisa, tá? Agora, a questão toda é, existem exceções, são as exceptions, né? E qual é a exceção aqui? Palavras com uma ou duas sílabas, words with one or two syllables, they're gonna be different. Então, as palavras com uma ou duas sílabas vão ser diferentes. Ao invés de usar o more, a gente já vai ver aí como é que a gente faz. As palavras que têm uma ou duas sílabas, ao invés de eu dizer more e o adjetivo, é quase como se eu riscasse esse more aqui, aí eu pego, faz de conta que eu pego esse R e E aqui do final e eu inverto eles. Então, eu vou acrescentar o ER aqui no final da palavra. Vamos ver alguns exemplos antes de criar muita confusão. Ó, a palavra light, light, light. Esse T até ele acaba sendo quase que mudo. Ele é um T que a gente faz o movimento da boca para pronunciar ele, mas o ar não sai. Light. Então, light é uma sílaba só. Lighter, lighter, lighter. Então, eu só acrescentei o ER. Em vez de dizer more light, eu vou dizer lighter. Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter quando eu estou fazendo um comparativo. Se é uma palavra de uma ou duas sílabas, ao invés de eu dizer more e a palavra, vou botar o ER lá no final, tá? Dá um outro exemplo aqui, ó, cheap. Cheap é o barato, né? Light é o leve aqui. Cheap, barato. Cheaper, cheaper. Esse é excelente quando a gente vai viajar. Quando a gente acha alguma coisa que é cheaper, né? Quando a gente acha alguma coisa que é mais barata, melhor ainda, né? Mais um exemplo aqui, ó, great. Oh, this is great. Oh, but that is even greater. That is even greater. Então, é melhor ainda. Isso aqui é ótimo. Isso aqui é como se fosse mais ótimo ainda, né? Então, são esses três aqui exemplos que eu queria trazer. Agora, qual é o ponto aqui? Existem as exceções das exceções. Exception of the exception. Sempre tem, né? Sempre tem. Então, a gente está falando de exceções, embora tenha muitos adjetivos que tenham uma ou duas sílabas, né? E aqui é a exceção da exceção. Então, o primeiro deles é o good. Se eu digo que algo é bom, né? Algo que é melhor, better. That's better. Então, aprender inglês é bom. Aprender inglês com a Ângela, that's even better. Certo?
Learning English is good. Learning English with Angela, that's even better. Tô brincando, brincadeiras à parte, mas pega qualquer elemento que você tem, algo que seja bom, e o que é melhor ainda do que aquilo? Better, better. E a outra exceção, por quê? Porque não pega nenhuma regra, né? O bad, algo que é ruim, algo que é pior do que aquilo, né? Worse, worse. Só lembrando que aqui a gente está fazendo comparações entre duas coisas que estão em níveis diferentes. Eu não estou comparando um com todos os outros. Isso a gente vai ver lá na sequência. Esses daqui também, mas já fica ligado aí, que esses também serão exceção. Qual é o próximo aqui? Hot. Hot, hotter. Ah, você vai dizer, só acrescentou o R. Sim, mas eu acrescentei um T também. Por quê? Consoante, vogal, consoante. Quando é essa situação aqui, três letrinhas só, vou dobrar a última letra antes de acrescentar o R, tá? Uma outra exceção aqui, funny. O funny, ele termina, que é o engraçado, né? Hot ou quente, acho que você sabe, mas vale falar, né? Funny, que é o engraçado, né? Não confundir com fun, divertido. Funny, engraçado. Ele termina com um Y, ia ficar engraçado, né? Botar um YR. Então, a gente troca o Y pelo I antes de botar o R, tá? Bem simples. Agora, a escrita não se preocupa muito não, é mais para você saber. Ó, easy, então, pela mesma lógica, né? Eu vou trocar o Y por I, easier, easier. Esse aqui é um que as pessoas confundem muito, que a gente fala muito, isso aqui agora ficou mais fácil, né? E mais uma aqui, ó, nice, legal, né? Nicer. Qual é a exceção aqui? É porque, como ele já termina com E, não faz sentido botar um R no final, eu só acrescento o R, tá? Então, muitas vezes, quando você vira o ER, né, no final de uma palavra, tem uma chance muito grande de ser um comparativo. Ó, o ER aqui e ali. Vamos dar uma revisada só para ver se você pegou? Vamos pegar alguns adjetivos aqui, ó. Caro, bonito, difícil, gordo, alto, baixo, feliz, tá? Então, como é que você diria algo que é mais caro? Primeiro ponto ali, expensive, expensive. Tem duas ou mais sílabas, né? Tem uma, duas ou mais sílabas? Quantas sílabas tem? Expensive. Nossa, essa é uma palavra longa. More expensive. E aí, more expensive than, né? Se eu estou comparando uma coisa com a outra. Então, por exemplo, se eu disser a trip in Brazil sometimes is even more expensive than a trip abroad. Então, uma viagem no Brasil, muitas vezes, é ainda mais cara do que uma viagem para o exterior, né? More expensive than. Beautiful, beautiful. Beautiful é uma palavra que tem mais de duas sílabas. Então, more beautiful. Hard, hard, hard. Tem uma ou duas? Tem. Harder. Fat. Uma sílaba só, né? Mas aqui tem um detalhezinho, ó. Consoante, vogal, consoante. Então, eu vou dobrar a consoante ali. Vou dobrar o T. Fatter, fatter. Então, algo que é mais gordo, alguém que é mais gordo, ou eu era mais gorda e agora estou mais magra, né? Faltou o thin. Thin é o magro, né? Thinner. Ó, tall, taller. Short, mais baixo. Short é baixo, né? Como é que ficaria mais baixo? E aí você já vai se acostumando aí. Shorter, shorter. Happy, happy, duas sílabas. Happier, happier. Aí nota ali que a gente trocou o Y por I. Então, só para dar uma recapitulada aí no geral das comparações quando as coisas estão em níveis diferentes. Agora, um detalhe importantíssimo. A gente falou aqui dessas exceções, né? Essas exceções são para quando a gente está usando o more, tá? Então, eu vou botar esse brete aqui para você lembrar. Less is always less. Então, o menos é sempre menos. Less is always less. Então, não importa que eu esteja dizendo assim, algo
é menos legal do que. Less nice than. Mesmo que eu fosse dizer, oh, she's nicer to me now. Ela tá mais legal comigo agora, né? Ou English is nicer for me now, né? O inglês tá mais legal para mim agora, né? English was less nice than now. O inglês era menos legal do que agora. Então, less is always less. Mesmo que seja uma palavra curtinha. Ó, good. O good é um daqueles mais diferentes, né? Que é o better, né? Less good than. Less good than. Então, menos bom do que, né? Menos bom do que. No português até a gente diz assim, o menos pior, né? O menos pior. Less good than. Mas o menos pior está mais comparado com esse daqui, ó. Se eu penso no bad, por mais que o bad seja worse, que é o mais ruim, né? No português a gente também não diz o mais ruim. A gente diz o pior. A gente não diz o mais melhor. A gente diz o mais bom. A gente diz o melhor, né? Então, a mesma coisa no inglês. Só que no menos eu digo assim, o menos bom, o menos ruim. Isso a gente usa. No inglês é a mesma coisa. Less good than. Less bad than. My English will be less bad than before. Vai estar menos pior, menos ruim do que antes, né? Então, grava isso daqui. Less is always less. Então, menos é sempre menos. Menos, mesmo que a palavra seja curtinha. Menos o adjetivo than. E aí, nota que é o than com A.